Saiba o que irá acontecer nos próximos capítulos de O Segredo de Feriha. Seher e Gulsum fazem compras e Seher a peça em um lugar especial para comprar vestidos. Seher fala do casamento de Feriha. Gulsum pergunta se deveria falar com Feriha e ela disse que pensou que as duas estivessem intrigadas. Gulsum fala que elas são como irmãs. Seher diz que Feriha tem inveja dela por seu casamento e por tudo. Levente vai falar com Mermete e diz que tem pressa. Mermete diz que não deveria estar falando com ele e pergunta por que ele fez isso e diz que ele mudou quando Feriha entrou. Levente diz que não lhe pediu que fizesse nada. Mermete diz que ele não pode fazer isso e diz que ele mudou por Feriha ou por Emir que chega naquela hora. Emir desce do carro e vai falar com ele. Mermete pergunta se é por ele que ele não quer Feriha e Emir pergunta do que ele está falando. Mermete vai embora e Emir vai atrás de Feriha e briga com ela. Feriha diz que ele tem razão e Emir pergunta se ela sabia que ele gostava dela e ela diz que não podia lhe contar. Emir diz que não pode fazer nada porque está sozinho enquanto seu irmão quer lhe casar com outra pessoa. Feriha diz que irá esperar o momento adequado e dirá para seu pai que ele é seu esposo. Emir pergunta qual momento e se ela teria aceitado o pedido se seu pai tivesse dito sim. Emir fala que precisa ficar sozinho e encontra Levente na saída e o pega pela roupa, mas desiste e sai. Seher e Gulsum vão na boutique de Tulin. Seher diz que foi ali para comprar uns vestidos para Gulsum e Seher começa a procurar. Feriha chora no banheiro e Gulsum entra e a vê. Ela pergunta se ela está chorando por Emir e diz que não é fácil esquecer, mas não é impossível, e diz que já o esqueceu e diz que o cumprimenta já é o suficiente para ela. Gulsum diz que Feriha é forte por ter fugido com ela e agora está sem ele. Gulsum diz que ela é admirável. Gulsum pergunta se elas podem voltar a ser amigas. Feriha sai do banheiro. Seher escolhe muitos vestidos e Lara pergunta se não é muito para estar em casa. Seher diz que uma mulher tem que andar elegante. Handi ignora falar com Koray. Ele pede que sua amiga saia para conversar com Handi. Koray implora para eles esquecer o que aconteceu e Handi diz que vai fingir que ele não existiu e sai. Feriha chega triste e Koray vai falar com ela. Ela disse que o que precisa para ser feliz é viver a vida que ela quer. Koray diz que... Feriha pergunta se Gulsum está em sua casa e ele confirma. Emir está correndo e Feriha liga para ele, mas ele não atende. Seher comemora as compras com Gulsum. Ela fala que compraram muita roupa e Seher fala que a melhor parte do casamento é gastar o dinheiro do seu marido. Seher se despede e diz que levará um vestido para ela de agradecimento. Emir continua fazendo exercícios e Feriha lhe ligando. Unal e Aysun conversam e Unal fala que a única coisa que Emir terá é a casa onde você e o carro. Aysun fala que não vai permitir que seu filho fique na ruína e Unal pergunta se ela dará o dinheiro de seu esposo para ele. Os dois começam a se alfinetar. Levente conversa com Bahar. Ela fala que Bolente passou a noite com Sanem. Ele diz que ela pode lhe ajudar em algo e Bahar fala que a indiferença dele é tão insultante. Ele pergunta o que ela quer que ele faça, que ele procure ela para falar sobre isso ou procure seu irmão. Bahar fala que ele não entende seus problemas. Levente fala que também tem uma vida própria e nem sempre tem uma vida feliz. Bahar diz que entendeu que ele tem uma vida quando ele foi embora. Gulsum olha os vestidos que comprou. Feriha bate a porta e Gulsum mostra as coisas que comprou. Ela pergunta se ela foi às compras com Seher e ela pergunta como ela sabe e Feriha diz que foi pelo que ela comprou. Feriha vê o cartão na mesa. Gulsum fica com raiva e pergunta por que ela atua como família de Koray e se ela está com ciúmes dela. Feriha pergunta se ela se dá conta do que está falando e diz que acha triste ela andar com Seher. Uma senhora diz que isso não passará de hoje e a garota concorda. Feriha manda mensagem para Emir que está assistindo Travessa. Feriha liga para ele. Alguém toca a campainha e as mulheres e uma delas pergunta se ele lembra dela e Emir tem uma lembrança. A garota diz que ele será pai e diz que está grávida dele. Feriha manda mensagem pedindo que ele atenda. Emir pergunta como ela aparece ali dizendo que está grávida dele se ele ao menos se lembra dela. Ela fala que foi apenas uma noite, por isso ele não se lembra. A senhora pede que ele veja com quem está falando. Emir diz que foi apenas uma noite em que ela não significou nada e que ela não pode chegar para ele dizer que ele será pai. A senhora diz que está encarregada da frágil mente de sua filha. Enquanto isso, a garota olha para o apartamento de Emir e recorda a noite em que esteve com ele. A senhora diz que souberam tarde da gravidez e que não puderam fazer mais nada e que agora ela não pode mais abortar e por isso estão ali.
Ela fala que não dormiu com ninguém antes dele e nem depois e que está segura de que é seu filho. Emir pergunta como ele poderia acreditar nela se nem sequer a conhece. A senhora lhe dá o número do médico para que ele possa perguntar o que quiser e que no dia seguinte terá uma consulta às 9 horas da manhã e espero que ele esteja lá e diz que o médico é muito pontual. Feriha encontra Kansun na entrada do prédio. Ela diz que teve momentos bons com seu pai e sua mãe neste prédio e que se lembra da sua infância com carinho, mas que agora eles se foram e que ela não tem ninguém. Feriha fala que está com ela e disse que tudo ficará bem. Ela chama para ir para casa. Kansun diz que nunca poderia imaginar que seria assim. Feriha pede que ela fique tranquila. Elas dão de cara com a senhora e a moça. Feriha diz que a conhece. A senhora zomba delas. Mehmet diz que Seher tinha razão e que a mente do professor funciona diferente da dele. Mehmet diz que quando viu Emir ele perdeu o controle novamente. Seher pergunta se ele ouviu enquanto falava com o professor e ele disse que sim. Ele disse que faltou respeito com o professor e que se sente envergonhado. Seher pede que ele não tenha problemas desnecessários. Feriha levanta e sai de casa sem querer risar e Ati se acorde. Emir vê as chamadas perdidas de Feriha. Emir liga para Koray. Gulsun lhe dá o telefone. Emir diz que quer vê-lo mais que o chama depois. Gulsun o pergunta se ele quer ver um filme que encontrou enquanto arrumava as coisas, mas ele nega e pede que ela veja sozinha pois está cansado. Ele continua jogando no tablet. Gulsun levanta e para no caminho e pergunta se ele irá dormir no sofá para sempre e diz que o sente falta dele e que sente falta de acordar ao seu lado, e que o quer em sua cama de novo. Ela olha para trás e vê que ele está com fone de ouvido e que não escutou nada do que ela falou e sai com raiva. Emir abre a porta e Feriha fala que o ligou é que ele mandou várias mensagens e pergunta por que ele não ligou de volta e pede por favor que ele pelo menos grite com ela. Feriha abraça ela e Emir diz que sente muito. Emir pede que ela vá para casa. Feriha diz que não quer ir e ele pede por favor antes que alguém veja eles. Feriha vai embora. No dia seguinte, Ati se estranha Seher ter levantado cedo e ela diz que tem que trabalhar. Mehmet pergunta se Seher saiu e Ati se diz que ela saiu para o serviço e Mehmet diz que ela não pode e que não deve e que irá trocar de roupa e ir atrás dela. Seher encontra Emir. Seher diz que veio lhe cobrar. Emir lhe dá dinheiro. Mehmet flagra Seher falando para Emir que fará tudo o que ele precisa. Mehmet pergunta o que ela estava falando com ele e Seher diz que só cumprimenta e ele pede para ele parar de mentir. Seher diz que estava falando sobre a denúncia e lhe entrega a cesta e diz que não o ajudará mais. Tulin pede que Alia vá falar com Kansun. Ela se nega, mas Tulin pede que faça por ela. Feriha se arruma e manda mensagem para Emir. Ele já tem saído do prédio. Kansun diz que está bem pois Feriha e Emir não estão juntos e que em breve falará com Emir. Kansun diz que sabe que sua mãe mandou ela ir ali e que ela pode ir embora. As mulheres estão no médico e a senhora cuida de sua filha. Emir chega e eles vão ao médico. Feriha vai para a escola e Seher diz que perdeu o apetite. Mehmet pede que ela ligue para sua tia e avise que eles irão passar o fim de semana lá. Ela fala que não irá enquanto ele não pintar o seu quarto. A ultrassonografia é feita e emoções e pergunta se pode fazer um exame de DNA médica. A médica diz que não podem fazer pois ela já está com 22 semanas e o exame é feito antes das 19, porque precisam do líquido amniótico para fazer o exame e se fazer após as 22 semanas poderá ter riscos.